Shalom, bom e abençoado dia. Deus abençoe a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Aqui falando, vossa irmã em Cristo Deise Chagas, no Orando por Mães e Filhos, dando continuidade à série Dever dos Pais, segundo a Bíblia. Segundo tema, orar pelos filhos. A oração pelos filhos na Bíblia envolve pedir a Deus proteção, orientação e bênçãos em todas as áreas da vida deles, como salvação, crescimento espiritual, integridade, saúde. Exemplos bíblicos incluem a visão de que os filhos são herança do Senhor, como diz no Salmo 127. E orações por sabedoria, força e que eles sejam guiados pela verdade de Deus em todas as circunstâncias. Aqui anotei algumas áreas de oração por nossos filhos. Orar por proteção. Pedir que Deus os proteja de todo mal, visível e invisível, e os guie em segurança por um caminho de verdade e justiça. Segundo, orar para que sejam guiados pela fé. Ore para que seu filho e sua filha tenham fé e confiança em Deus. Não vacilem diante das dificuldades e confie na direção do Senhor sempre. Terceiro, orar por discernimento. Pedir que Deus os ajude a discernir a verdade e a ter domínio próprio em tudo o que fazem e escolher sempre fazer o bem. Quarto, salvação. Orar para que o desejo de salvação em Jesus Cristo nasça dentro deles e que eles tenham somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de vossas vidas, e eles aceitem-o e confessem isso diante dos homens. Quinto, crescimento em graça. Peça a Deus que seus filhos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, que Deus possa estar assim criando um desejo no coração deles e sustentando eles dentro da palavra de Deus, que eles sintam desejo de ler a palavra de Deus, de estudar, de colocar em prática, de ter um período durante o dia de oração, um período a sós com Deus, de oração, de louvor, que Deus coloque dentro deles o desejo de jejuar por santidade da sua própria vida, para que o Senhor venha completar a obra na vida de cada um deles, amém? Sexto, amor e justiça. Que orem para que seus filhos aprendam a viver uma vida de amor, que amem a justiça e que sejam misericordiosos. Sétimo, amor à palavra. Ore para que seus filhos encontrem a palavra de Deus, mais desejável que o ouro e mais doce que o mel. Oitavo, bênçãos diversas. Peça a Deus que dê a seus filhos sabedoria, inteligência, paz, saúde, força e milagre em suas vidas, para que eles possam contar do próprio testemunho. Nono, oportunidades. Peça que Deus abra as portas financeiramente e lhes proporcione oportunidades justas e que eles saibam aproveitar essas oportunidades de formas honestas também.
10º, honra e prosperidade. Peça para Deus que seus filhos sejam prósperos e sejam pessoas honradas e honrados, vivendo uma vida que glorifique o nome de Jesus. 11º, bem-estar. Peça a Deus que não lhes falte paz, nem alegria, nem esperança, e que a presença de Deus seja constante em suas vidas. Amém? Em Marcos 7, do capítulo 26 ao 30, a Bíblia relata a história da mulher cananeia, uma mãe de religião pagã que ouviu falar de Jesus e dos milagres que ele realiza e se prostrou aos pés dele e rogou-lhe para que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Essa mãe era cananeia e os cananeus eram idólatras, adoravam vários deuses. E Jesus, em outras palavras, disse àquela mãe que ele iria atender primeiro os pedidos do seu povo israelita. Mas a fé e a perseverança de um coração sincero de uma mãe, Jesus também atendeu o pedido dela, expulsando o demônio da sua filha. Aí você pega a sua Bíblia e lê essa história. Marcos, capítulo 7, versículo 16 ao 30. A Bíblia também relata em Marcos 5, capítulo 5, versículos 22 e 23. Daí você pula para o versículo 35 e lê até o versículo 43. Que fala sobre um pai chamado Jairo, um homem chamado Jairo, que clamou a Jesus por cura da sua filha que estava prestes a morrer. Mas naquele pedido que Jesus fez no meio do caminho, também Jesus operou outro milagre, que foi da mulher de fluxo. Por isso que aqui eu anotei aqui Marcos capítulo 5, versículo 22, versículo 23, e do versículo 23, para continuar a história de Jairo, você já pula para o versículo 35 ao 43, porque deste versículo 23, no caso do versículo 24 ao 34, já vai contar a história da mulher do fluxo de sangue, que no caminho Jesus também fez a cura desta mulher. Mas voltando aqui para pais que intercedem pelos filhos, em Marcos capítulo 9, versículo 17 ao 27, também nos relata sobre um pai que pede a Jesus para expulsar demônio do seu filho. Depois você lê aí com mais calma, medita, pede discernimento ao Espírito Santo de Deus, e o Senhor falará fortemente ao seu coração. Por isso, mãe, pai, ore por seus filhos e filhas todos os dias. Amém? Oremos. Senhor, nosso Pai. Pai, em cima da Tua palavra, meu Senhor, faço esta oração, meu Pai. Guarda a entrada e a saída, Pai, de nossos filhos e de nossas filhas, meu Senhor. Dá-lhe, Senhor, paz, saúde, amor, prosperidade, Senhor, compreensão, inteligência, meu Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, os meus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, os filhos de todos que estão orando comigo, de todos que estão ouvindo, Senhor, este áudio, Pai, com todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Papai, e que nossos filhos e filhas, Pai, sirvam, Senhor, a Ti, meu Pai, para sempre, meu Senhor. Aleluia, meu Deus. E que estejam, Pai, aleluia,
em obediência a Ti, meu Pai. E respeite, Senhor, a mim, Senhor, como mãe. Respeite esta mãe, respeite este pai, em nome de Jesus, meu Pai. E eternamente, Senhor, permaneçam na Tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Voltaremos amanhã, se assim o Senhor nos permitir.